olá, seja bem-vindo. Vamos entrando para nossa segunda aula, né? Nossa parte teórica aí para nossa aula aí principal da noite. Lembrando que hoje à noite a gente vai abrir vagas para nossa comunidade, então você já está se preparando já desde ontem que nós estamos falando. Você assistiu a aula de manhã, assistiu a nossa live à noite no Instagram. Estamos aqui novamente para nossa aula teórica, porque à noite vai ter, assim, eu vou mostrar algo muito legal, diferente de tudo que vocês já viram, tá? Então vocês não podem perder a nossa aula de hoje à noite, que vai ser muito, muito legal. A gente vai falar sobre fístula, para você perder o seu medo aí de puncional renal crônico, porque profissionais com medo a gente não quer, a gente quer profissionais capacitados e qualificados. Lembrando que eu vou abrir vagas para a comunidade e os 20 primeiros vão ganhar uma mentoria comigo. Pode ser online, dependendo de onde você mora, ou pode ser presencial aqui no nosso centro de treinamentos. Então, gente, já prepara o cartão, o dedinho, para vocês não perderem essa oportunidade. Então, vamos lá. Não tenha mais medo de funcionar um renal crônico. Vamos falar um pouquinho sobre fístula, cuidados. Qual é o paciente que você vai encontrar, né? Quais são as doenças de base que ele tem? Qual é a rotina, né, que ele precisa ter ali, né, para o seu tratamento? Então, as principais causas, né, que levam o paciente à insuficiência renal crônica são hipertensão e diabetes, glomerulonefrites, né, infecções aí nos rins, pielonefrites também, que podem danificar aí as estruturas renais, e algumas causas genéticas também, algumas síndromes, como síndrome do rim policístico, síndrome de Alport, tem algumas síndromes genéticas também que podem favorecer esse paciente a evoluir para a perda da função renal, tá? Então, assim, a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa, ela passa por vários estágios e quando o paciente chega, então, no último estágio, que é o estágio 5 da taxa de filtração glomerular, tá? Então, na fase 1 ele perde um pouquinho, na fase 2 ele perde um pouco mais de porcentagem, 3, 4 e a 5, então, é o estágio final aí, onde ele realmente vai precisar iniciar uma terapia de substituição renal. Dentre elas, a gente tem, então, a hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal, que ele entra também nessa modalidade de terapia renal substitutiva. Ela é uma doença que ela não tem cura, tá? Apenas tratamento para dar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. Lembrando que vocês viram ontem, né, na aula de agudos, as causas são totalmente diferentes e naqueles casos pode ser reversível. Dificilmente, quando o paciente chega no estágio 5, um paciente crônico, ele consegue reverter esse quadro. E a vida, então, de um paciente renal, ele necessita de cuidados especiais, que vai aí desde alimentação, né, principalmente alimentação, ingesta de líquidos, até a mudança da sua rotina ali por causa do tratamento renal, tá? Então, né, como a gente já falou, essas mudanças são importantes, são necessárias. Na alimentação, esse paciente ele vai precisar fazer um controle, né, mais rigoroso de ingesta de líquidos e também em questão de alimentos, principalmente alimentos ricos em sódio, ricos em potássio, tá? Esse paciente ele vai precisar de um acompanhamento, né, com nutricionista para realmente fazer uma dieta balanceada e que seja compatível, né, com aquilo que o paciente também tem na sua casa, né? A gente sabe que tem pessoas que têm a oportunidade de ter uma mesa farta, cheia de variedades, e tem pessoas, né? Tem pacientes que vão ter apenas o básico, trivial ali para se alimentar. Então, esse cardápio precisa ser, então, balanceado dentro das condições, né, de cada paciente. Na rotina dele, né, a mudança mais drástica é que esse paciente ele vai precisar, então, se deslocar até o seu centro de diálise 3 vezes por semana e ficar aí pelo menos 4 horas, né, em cada sessão. Então, o paciente ele precisa ter esse compromisso como
primordial para sua vida, tá? Antes de trabalho, antes de qualquer outra coisa, ele precisa se comprometer com o seu tratamento para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, para que ele tenha um melhor tratamento, para que ele tenha, né, menor riscos de intercorrências. Então, essa consciência do paciente de que ele realmente agora precisa, né, fazer essas mudanças, essas adaptações é muito importante. A gente acaba encontrando muita dificuldade dos pacientes aceitarem essa nova, né, essa nova rotina aí na vida deles. Bom, a gente viu na aula de ontem sobre os acessos que os pacientes agudos utilizam, ali na maioria dos casos, é o catéter. Dentro dos acessos que o paciente crônico vai utilizar, a gente também tem o catéter, mas a gente tem um outro, que é a fístula arteriovenosa. Tá? Então, a gente tem os catéteres que são temporários, né? Mínimo de tempo possível, né, para ele ficar no paciente, e a fístula, que é o melhor acesso para o paciente crônico, tá? Porque ela gera um menor número de intercorrências, ela traz uma qualidade de diálise melhor para o paciente, então o acesso definitivo é a fístula. A gente sabe que tem alguns pacientes que não querem, né, fazer a fístula, ou alguns pacientes que já não têm mais acessos, né, possíveis, já confeccionaram várias fístulas e já perderam aí as veias e artérias disponíveis para a gente fazer, né, confeccionar essa cirurgia. Então, pode, né, acabar ficando aí apenas com catéter. Então, dentro dos catéteres, a gente tem os de curta e os de longa permanência. Os catéteres de curta permanência são utilizados aí, geralmente, quando o paciente inicia diálise, devem ficar o menor tempo possível pelo risco de infecção, por perda de fluxo, riscos de sair em casa, né, esse catéter. Então, ele deve permanecer o menor tempo. Viu que o paciente vai realmente ficar crônico, já avalia aí uma possível troca desse acesso ou por um permicate até ele confeccionar a fístula ou diretamente para a fístula. O catéter de longa permanência, conhecido aí como permicate, ele pode ficar por um período mais longo, mas isso também não tira totalmente aí os seus riscos, né, de infecção, riscos de perda de fluxo, né? Ele é um acesso mais seguro, o implante dele é feito de forma diferente, como vocês já viram ontem, mas ele também deve permanecer o menor tempo possível aí no nosso paciente. Vamos falar então um pouquinho da fístula, né? A fístula ela acaba gerando um espanto, né? Porque acaba desenvolvendo aqueles aneurismas no braço do paciente, né? A agulha, a punção é feita com uma agulha bem calibrosa, então isso acaba gerando uma certa apreensão, né? Tanto dos profissionais quanto dos pacientes que acabam utilizando. Então, ela é o acesso mais utilizado, mais eficiente. Ela consiste numa cirurgia. Então, à noite a gente vai ver uma cirurgia, confecção de uma fístula, que junta então uma artéria com uma veia, tá? Então ela acaba virando um vaso mais calibroso com um fluxo de sangue, né, mais intenso. Geralmente é utilizado uma artéria e uma veia dos membros superiores, tá? Tanto aqui no braço como no antebraço. Ela permite uma sessão de diálise mais eficiente, com menos intercorrências. Ela pode ser, então, a radiocefálica, a braquiocefálica, que é mais aqui em cima, ou a braquiobasílica, que é aquela fístula que fica mais lateralizada, tá? E em alguns casos mais, né, mais raros, menos utilizados, podem ser, então, utilizados aí membros inferiores para a confecção dessa fístula. Pode ser também utilizado próteses, tá? Ou uma prótese torácica, que é um acesso bem diferente, ou a prótese femoral. Existem acessos tão inusitados que tem paciente que tem fístula até na panturrilha. Então, assim, são acessos bem diferentes, mas que ainda assim é melhor do que o catéter. Mas a primeira escolha, tá? Sempre é a radial. Vai ser a radial do membro menos dominante do paciente. Então, o paciente é virgem de fístula, nunca confeccionou. Por exemplo, eu que sou destra, vai ser então a primeira opção o meu braço esquerdo na fístula radial, aquela que é um cortezinho bem menor aqui próximo do punho.
Quem que faz, então, essa fístula, né, essa cirurgia, tá? As fístulas, elas são confeccionadas pelo cirurgião vascular, tá? Que é o profissional mais indicado, porque é especialista nisso. E é um procedimento simples, né? Essas fístulas mais fáceis, aí as primeiras confeccionadas são mais fáceis, então não demanda, né, uma equipe muito grande para a confecção dessa fístula. E elas precisam de um tempo de maturação. Depois de confeccionado, essa fístula precisa passar por um tempo de desenvolvimento, de cicatrização, de fortalecimento, e isso gira em torno aí de 6 a 8 semanas, tá? Para deixar esse vaso calibroso com uma parede mais forte para aguentar o fluxo da máquina e também as punções. Quando a gente, né, punciona, antecipa essas punções, né, faz uma punção aí sem esperar esse tempo de maturação, a gente corre o risco de infiltrar, corre o risco dessa fístula não aguentar o fluxo da máquina e nem a própria agulha, tá? Por isso é importante a gente respeitar esse tempo de maturação. Lembrando que ali dentro, gente, não tem nada, tá? A gente sente um choquinho, mas é somente o fluxo do sangue ativo ali dentro, tá? Desse acesso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens da fístula. As vantagens são bem maiores do que as desvantagens, tá? Mas depende dos olhos de quem vê, né? É fácil a gente falar, mas, né, como profissionais a gente tem que saber que a fístula realmente ela traz mais vantagens do que desvantagens. Então, vantagens: ausências de tubos e catéteres pendurados, então o paciente ele vai ser puncionado ali na diálise, depois ele vai ser removida essa agulha e o paciente vai embora sem nada pendurado. Né? O uso do braço normal fora das sessões, não tem necessidade de curativos apenas após, né, a sessão para fazer a hemostasia ali daquele sangue, mas depois disso não precisa utilizar curativos. Menor risco, né, baixo risco de infecção e de trombose comparado à utilização de catéter. É um acesso mais simples e rápido à circulação, além da melhor qualidade de diálise. Tá? Desvantagens: a necessidade da punção, obviamente que é uma desvantagem, porque a agulha ela é calibrosa e ela traz uma dor para o paciente. Essa necessidade de fazer hemostasia, né, realizar um curativo, comprimir ali para parar de sangrar. Um mau aspecto no braço devido à hipertrofia das veias, né, as cicatrizes, então acaba gerando um constrangimento nesse paciente, né, uma desvantagem do ponto de vista aí do paciente. Essa necessidade do tempo de maturação, então o uso maior do catéter até essa fístula poder ser utilizada. E também tem um risco de má permeabilização. Então, às vezes, o paciente ele pode ter uma sensibilidade, perda de sensibilidade nas mãos ou uma dor mais intensa devido a esse desvio de circulação quando é realizada a fístula. Mas são, né, coisas que podem acontecer, mas que também não podem. Então, não tem como a gente generalizar que todos os pacientes vão apresentar esses problemas. Então, a fístula está pronta, vamos utilizar, vamos, né, colocar ela em uso. Quem pode realizar, então, a primeira punção? Vai variar do protocolo de cada instituição, tá? Mas geralmente essa responsabilidade é dada para os enfermeiros do plantão, os enfermeiros ali da unidade. Ou então, para aquele técnico que a gente sabe que ele é mais experiente e é um técnico designado para isso. Então a gente sabe, ó, todas as primeiras funções do primeiro turno de tal dia, quem vai realizar vai ser o fulano. Porque a gente confia e a gente sabe que esse profissional vai funcionar essa fístula com destreza e não vai trazer prejuízos aí para o paciente. Tipos de punção. É importante a gente fazer rodízio, tá, da punção. Geralmente a mais indicada é a técnica em escada, quando a gente vai funcionando um degrauzinho de cada vez, mas alguns pacientes não têm uma extensão muito grande para a punção. E aí então você pode desenvolver a técnica em área, quando a gente, né, funciona ali toda a área da fístula. Tem a técnica de buttonhole, mas ela é somente indicada para fístulas que passaram pelo processo de canulação com a técnica para punção de buttonhole, quando a gente funciona ali 20 vezes no mesmo lugar,
com agulha de corte e depois passa para agulha específica de bottom hole, tá? A gente não pode utilizar a agulha de bottom hole para fístulas que não foram designadas e desenvolvidas a técnica para isso. Bom, vamos para alguns cuidados. A gente tem cuidados gerais, tem cuidados antes, durante e após, né, a punção, a sessão ali do paciente. Cuidados, então, antes da punção. Sempre antes avaliar a fístula desse paciente. Presença do frêmito, que mostra que essa fístula está funcionando ou não. Pulso somente não é indicador que a fístula está funcionando, ela precisa ter o frêmito. Presença de sinais flogísticos, se o paciente está com dor, se está com algum edema, se está com vermelhidão, hematoma. Observe também presença de estenose, você consegue sentir até endurecimentos, alguns carocinhos que desenvolvem pela estenose ali, você consegue sentir na palpação. Muita atenção, concentração para realizar aí a técnica de forma segura e sempre, né, realizar o rodízio aí das punções. Durante a diálise, o que é importante, né, a gente fazer uma fixação segura, né, das agulhas e orientar o paciente a não cobrir o braço do acesso e a não movimentar o braço de formas mais bruscas, porque tem uma agulha ali dentro. Essa agulha pode pegar na parede com o fluxo da bomba em 350 ml por minuto, esse braço vai infiltrar e a gente vai falar assim, cresceu a fístula do paciente, porque realmente vira um ovo, porque infundiu um sangue, volume demais numa agulha mal posicionada, e aí é um problemaço, porque muitas vezes vai ter que desligar o paciente, mandar ele descansar esse braço até poder funcionar novamente. Então é super importante a gente estar sempre passando o olho, ver pacientes que gostam de cobrir, porque, por exemplo, se sai a agulha do braço do paciente durante a diálise, ele com aquele membro coberto, a gente vai demorar um pouco mais para ver. Às vezes a máquina não alarma, a hora que a gente olha tem uma poça de sangue no chão, porque esse paciente está com a agulha para fora. Tá? Então, por isso que é importante esse paciente ficar com o membro à mostra. Tá? E após a sessão, tá? A gente tem alguns cuidados. Se for a primeira sessão, sempre colocar gelo, tá? Antes de tirar as agulhas e após tirar as agulhas também. E orientar o paciente a manter compressa de gelo durante todo o dia para evitar hematomas, para facilitar aí a hemostasia desse sangue. E, né, nos dias seguintes, então no dia que ele fez a diálise, fez a primeira punção, as primeiras punções, mantém compressa de gelo. Nos dias seguintes, compressas de água morna, para, se caso tenha formado algum hematoma, já ir facilitando a vasodilatação para dissolver esse hematoma, para deixar essa fístula aí mais molinha, né, para a próxima sessão. Realizar o curativo compressivo, né, com gases, sem fazer curativo circular, garroteando o braço do paciente. Importante, porque se interromper o fluxo, a gente pode interromper também o funcionamento dessa fístula. E alguns cuidados gerais, então, que a gente precisa saber para orientar o nosso paciente. Tá? Então, primeira coisa, orientar o paciente a não carregar muito peso com o membro da fístula. Tá? Não é que o paciente não possa ir para a academia, por exemplo, pegar um peso, ou pegar um galãozinho, ou pegar alguma sacola. Ele pode continuar tendo vida normal com o braço. É claro que ele não vai pegar, por exemplo, um galão de 20 litros no braço da fístula. Tá? Ou uma caixa muito pesada. Então, precisa ponderar essas questões. Não pode funcionar acesso periférico no membro da fístula ativa. Se ele tem um braço com uma fístula que não funciona mais, não tem problema, pode funcionar. Mas uma fístula ativa não pode funcionar, porque a gente acaba danificando, tá, essas veias cada punção. Então, a gente não pode danificar veias no membro da fístula. Não pode verificar a pressão, tá? Em cima da fístula, no membro da fístula, que a gente, além de não ter uma pressão fidedigna, a gente gera uma pressão muito grande em cima desse vaso, tá? Então, é prejudicial, não pode verificar pressão. Sempre observar qualquer alteração na fístula, como calor, dor, eritema, edema, palpação, percepção do frêmito. Então, tudo isso precisa ser avaliado tanto pelo paciente em casa quanto pelos profissionais.
Está repetido aqui, né? Mas não verificar a pressão arterial, não remover ou permitir a remoção de pelos ou crostas no membro da fístula. Tá? Então, formou uma casquinha, a gente não pode tirar e nem o paciente pode tirar, a não ser na técnica de bottom roll, que a gente remove a crosta que forma, mas tem uma forma certa disso ser feita. Tá? E muito cuidado com depilações e com raspagem de pelos ali no membro da fístula para não, né, lesionar essa fístula. E muito cuidado também para não garrotear o membro da fístula fora do uso da diálise. Então, ali você vai funcionar o paciente, você pode garrotear e soltar depois. Essa questão é da gente interromper o fluxo da fístula. Por exemplo, vai no mercado e volta cheio de sacolas penduradas aqui no braço. E aí o braço fica todo cortado de sacola. Então, com isso, corre o risco de garrotear e perder o fluxo. A mesma coisa com pulseiras ou até mesmo uma hipotensão severa, tá? Que são riscos aí do paciente perder por interrupção do fluxo nessa fístula. Então, são cuidados que a gente precisa aprender para poder orientar o nosso paciente e também ali no nosso trabalho colocar em prática, tá? Então, a teoria de hoje é isso. Vocês não podem perder a live de hoje à noite lá no Instagram para a gente dar continuidade nesse assunto e ver muito mais coisas, tá? A gente vai ver, né? Além de ouvir, a gente vai ver muito mais coisas e você não pode perder, porque depois da aula de hoje a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso completo para a comunidade. Você já está querendo, eu sei que você quer entrar para a comunidade, não vai perder essa oportunidade, porque a gente não sabe quando que a gente vai abrir vagas de novo, tá? Então, não percam essa oportunidade. Eu vejo vocês daqui a pouco, daqui a algumas horinhas, no nosso segundo dia da nossa imersão em nefrologia e hemodiálise na prática. Então, até lá!